E a Fox News destacou agora o que ela chamou de um discurso inflamado do presidente Donald Trump da tribuna da ONU. Trump fez um discurso muito forte contra os globalistas, em especial tratando-os por você. Ele disse: você está capacitando organizações criminosas que atacam homens, mulheres e crianças inocentes. Trump está se referindo à tentativa de ONGs internacionais ligadas a globalistas a abrirem as fronteiras, a fronteira sul dos Estados Unidos com o México. Ele disse: você coloca seu próprio senso de virtude, que é falso, seu próprio falso senso de virtude, diante da vida e do bem-estar de inúmeras pessoas inocentes. Quando você prejudica a segurança nas fronteiras, está comprometendo os direitos humanos e a dignidade humana. Disse também: tenho hoje uma mensagem para os ativistas de fronteira aberta que se escondem na retórica da justiça social. Suas políticas não são apenas suas políticas, são políticas sujas, são políticas cruéis e más. Disse ele, acusando-os de promover o contrabando humano e o desaparecimento de fronteiras nacionais. Sobre o Irã, também o discurso foi duro. Disse que país nenhum deve colaborar para a sede de sangue do Irã. E disse que enquanto o Irã mantiver essa política agressiva, as sanções não serão abaixadas. Em relação à Venezuela, Trump disse que Maduro é um ditador que se esconde no meio do povo. É um ditador, um títere de Cuba, covarde, que se esconde no meio do povo. E ameaçou também endurecer ainda mais as sanções, tanto contra o Irã quanto a Venezuela. Quanto à questão de uma possível recessão econômica no mercado americano, ele destacou avanços da economia em seu país, como o desemprego baixo, e disse que as conquistas se devem às medidas de seu governo. Ele também defendeu políticas protecionistas e a revisão de acordos comerciais com outros países. Disse ele: queremos que haja uma balança comercial justa. Em um tom calmo, atacou o governo chinês, acusando-o de práticas financeiras desleais e roubo de informações tecnológicas, razões pelas quais defendeu taxas impostas contra o gigante asiático. Sobre Hong Kong, Donald Trump disse que o mundo espera que a China respeite, a China continental, respeite o tratado obrigatório e proteja a liberdade e o modo de vida democrático dos hongkonguenses. Ele também fez uma menção ao líder norte-coreano Kim Jong-un, que anos atrás ameaçou lá na mesma ONU com fúria e fogo. Depois de 2 anos de reuniões pessoais e cartas, e troca de cartas, Trump exigiu que o regime comunista cumprisse a promessa de desnuclearização da península, o que evidentemente ainda não foi feito. O discurso de Trump, diz o Infobae, incluiu também uma defesa da liberdade religiosa. Embora Trump não tenha mencionado a emergência climática, uma das grandes questões da semana pelas reivindicações incessantes dos ativistas por maior responsabilidade do governo, ficou apenas na questão das liberdades religiosas. Não entrou diretamente no assunto que é, como nós defendemos aqui, a grande mentira do século, feita exatamente para isso, para o fim das fronteiras nacionais, como querem usar o Brasil, o carro-chefe desse experimento, tentando tirar a Amazônia dos brasileiros. Bem, sobre isso Trump não disse nenhuma palavra. Também não trouxe nenhuma grande novidade em seu discurso. O ataque aos globalistas era previsível, está em época já que está em campanha praticamente, e é preciso realçar esse problema. Os globalistas estão tentando empurrar um contingente de pessoas
esmagá-los contra um muro da fronteira sul para, evidentemente, colocar nas costas de Donald Trump. E Donald Trump devolveu dizendo que essas políticas, sim, é que são sujas e desumanas. Contra a China, nenhuma novidade, disse novamente, justificou novamente a guerra comercial pelo roubo de propriedade intelectual da China, especificamente, assim como um comércio desleal em tarifas desleais, como bem sabemos. Mas tudo isso, esse discurso vem se estendendo desde o ano passado. Em relação à Venezuela, dizer que Maduro é um ditador, um títere do governo cubano, do regime cubano, que se esconde no meio do povo, também não trouxe nenhuma novidade. Ele apenas realçou já o discurso bastante repetido nos últimos meses. Não prometeu nenhuma ação, disse apenas que, em relação ao Irã, se o Irã continuar com sua política agressiva, as sanções continuarão. É isso aí. Nada de novo no front. De novo mesmo, o nosso ilustríssimo, amado, querido presidente Bolsonaro lá na tribuna. A presença de Bolsonaro lá, ainda que para condenar a própria ONU, acaba dando moral a esse reduto de globalistas e esquerdistas. A presença de Bolsonaro deu um pouco de dignidade àquele ambiente. Falou em Deus, terminou lembrando, ou melhor, falando de Deus, e aquilo deve ter provocado muito desconforto por parte de espíritos revoltosos no seu entorno. É isso aí. Até depois, amigos.